Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma perspectiva diferente do perdão. E se você entender direitinho o que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje, isso tem o poder real de transformar a sua vida. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Eu vou começar esse vídeo explicando como é que funciona o mecanismo das nossas dores ou o mecanismo por trás dos nossos traumas. Depois a gente entra no assunto, nessa nova perspectiva sobre o perdão e por fim eu vou compartilhar com vocês por que algumas vezes é tão difícil da gente perdoar. Tudo aquilo que a gente já viveu, independente de ter sido uma experiência positiva ou negativa, ajuda a construir a nossa personalidade ou a forma como a gente enxerga a nós mesmos, o nosso autoconceito, que por sua vez vai ser determinante na forma como a gente interpreta a realidade. É como se fosse aí um óculos e as lentes desse óculos, né? Elas podem ser lentes de aumento, elas podem ser uma lente que afasta, pode ser uma lente colorida, pode ser uma lente que escurece o ambiente, né? E essas lentes são as nossas crenças, é tudo aquilo que a gente acredita a nosso respeito, que a gente acredita que a gente é. Então, essa percepção de realidade, né, ela vai determinar a forma como a gente interage no mundo. E aí, isso não é diferente com relação às nossas dores e aos nossos traumas. E trauma é o resultado de uma experiência traumática, né? Ela não é a experiência em si, é o que acontece com o nosso corpo ou na nossa mente em função daquela experiência traumática do passado. Eu gosto muito do exemplo que o Dr. Gabor Maté dá quando ele explica o que é o trauma e a experiência traumática, né? Quando ele faz essa diferenciação, que é usar a metáfora de um ferimento. Vamos supor que você sofreu um corte no seu corpo, em algum lugar do seu corpo. A experiência traumática é o momento desse ferimento, né? É quando esse ferimento aconteceu. E o trauma, por sua vez, é a cicatriz. Então, vamos pensar aqui numa cicatriz de um ferimento, né? A cicatriz de um ferimento, ela deixa a pele mais dura, ela deixa a gente mais rígido. E a mesma coisa acontece no nosso corpo com relação aos traumas que a gente viveu. E eu tô aqui falando de trauma porque muitas vezes é mais fácil a gente entender o mecanismo por trás disso quando a gente olha para alguma coisa que a gente julga mais grave, né? Como, por exemplo, uma violência que você sofre dentro de casa, ou uma guerra, ou a experiência de algum evento traumático, né? Como, por exemplo, você ter a sua casa invadida por uma enchente ou deslizamento de terra, algum evento natural. Mas tudo que eu compartilhar com vocês nesse vídeo hoje se aplica, inclusive, àquelas coisas menores que a gente vive no nosso dia a dia e que a gente julga como de menor importância, mas que da mesma forma faz a gente sofrer. A gente entender esse mecanismo faz a gente olhar para a causa de tudo isso, para a raiz de tudo isso. Eu, por exemplo, quando eu entrei na faculdade pela primeira vez, quando eu tinha lá 19 anos, eu vivi episódios de síndrome do pânico. Eu tinha ataques de ansiedade violentos, né? Ataques de ansiedade que faziam o meu coração disparar, que fazia com que eu sentisse muita falta de ar. Era uma sensação, era o meu corpo dizendo para mim que eu estava numa situação de perigo, né? Numa situação de vida ou morte. E aí o meu corpo reagia dessa forma, como se a situação fosse mesmo real. Eu fui uma adolescente muito insegura em função da educação que eu tive. Eu acreditava que eu nunca seria capaz de atender às expectativas dos outros, né? Porque eu não me achava boa o suficiente. Então isso abria um espaço para o julgamento dos outros. Isso abria um espaço dentro da minha mente para sentir medo do que as pessoas iam pensar a meu respeito, né? Como é que eu ia conseguir me relacionar nesse ambiente novo?
E para piorar a situação, a faculdade que eu tinha passado ficava no interior de São Paulo e minha família morava na capital, então eu teria que me mudar. Eu não teria mais a minha família por perto, eu não teria mais o meu ambiente de segurança quando eu decidisse ir cursar a faculdade. Mas, como era uma universidade pública, era uma coisa que eu queria muito, que eu tinha lutado muito para conseguir, eu decidi que eu ia, mesmo assim. Então eu fui, mas a consequência dessa minha decisão foi trazer à tona essas minhas dores do passado. E essas dores do passado vieram na forma de crises de pânico, né? De crises de ansiedade, para que eu pudesse olhar para isso. Mas naquele momento eu não tinha consciência do que é que estava acontecendo, né? Eu estou compartilhando isso com vocês para que a gente possa entender dois aspectos importantes com relação aos nossos traumas e às nossas dores. O gatilho para as minhas crises de pânico, né, quando eu entrei lá na faculdade, eram as coisas mais banais. Como o meu medo, a raiz do meu medo era o de ser julgada, né? O fato de eu cruzar com uma pessoa nova, o fato de eu ir para a aula, que estava ali com mais outros 40 alunos que eu nunca tinha visto na vida, tudo isso era razão para que eu tivesse uma crise de ansiedade. Então, as coisas mais triviais e que eu nunca tive dificuldade de fazer na minha vida, de repente viraram um desafio imenso. E qual era esse desafio, se não enfrentar de novo o julgamento de outras pessoas? A forma como eu me senti julgada lá na minha infância. Então, essa é uma das características das nossas dores e dos nossos traumas. Elas fazem com que a gente passe a interpretar o mundo, a interpretar aquilo que está acontecendo no momento presente a partir do nosso passado e faz com que a gente tenha as mesmas reações que a gente teve lá no nosso passado. A gente vai sentir a mesma emoção. Aquelas outras 40 pessoas que estavam lá dentro da sala de aula estavam preocupadas com a própria vida, né? Para elas, aquilo talvez também fosse um desafio, né? Muitos dos meus colegas de curso também tinham saído das suas cidades para ir morar no interior. Então, quem disse que quem estava ali estava preocupado em fazer um julgamento a meu respeito, né? É isso que a dor faz. A dor distorce a realidade. São aí os nossos filtros. E a gente vai usar esses filtros na intenção de se proteger, na intenção de não reviver essas dores. Mas a intenção de não reviver as dores do meu passado estavam me causando no presente um problema ainda maior, que eram as crises de ansiedade. Então, olha a grande loucura que é isso, como não faz mesmo nenhum sentido. A segunda característica das nossas dores e traumas é uma desconexão de nós mesmos. Porque como a gente se vê numa situação onde a gente não se reconhece mais, a gente passa a viver a parte de nós. E isso causa uma dor terrível, porque para não sentir essas dores, a gente se desconecta. E aí, quando a gente se desconecta, o preço que a gente paga é não conseguir mais interagir com o mundo ao nosso redor, interagir na vida como a gente fazia antes. É como se você virasse um fantasma. É como se você estivesse assistindo a um filme, né? Como se a vida passasse na sua frente como se fosse um filme. E geralmente um filme em branco e preto, porque tudo passa a não ter mais sentido, a não ter mais graça. Quem já passou por algum trauma grande na vida vai entender direitinho do que eu tô falando. A gente parece que vira a parte de tudo, sabe? A gente não consegue mais se conectar. Mas o ser humano vive da conexão com outros seres humanos. Então a dor de viver dessa forma é muito grande. E naquela época, como eu não conhecia outra saída, né? E no fim das contas é isso que acontece com a maioria de nós, como é muito difícil viver dessa forma, a gente passa a voltar a viver a partir da definição daquilo que nos aconteceu. Por isso que tem muita gente que se sente bem, né, quando se junta em grupos
para compartilhar eventos significativos do seu passado. Porque se a vida deixa de fazer sentido, você só vira alguém quando você está revivendo aquele trauma, quando você está revivendo aquela dor. E isso é muito perigoso, porque deixa a gente sem saída. Porque quando você se afasta para não sentir essa dor, você vira ninguém, né? Você não consegue interagir mais com o mundo. E quando você se conecta de novo com a dor, você faz com que a dor te defina. Você faz com que a dor diga quem você é. Ou você deixa de ser alguém quando esse problema tiver resolvido, né? Isso faz com que a gente se conecte aos nossos problemas, aos nossos traumas, às nossas dores de uma forma muito profunda. É de novo uma forma de defesa. Então, por isso que é legal a gente trazer isso à consciência, a gente trazer isso à luz, para que a gente possa compreender e mudar. E como é que a gente muda? Como é que a gente sai dessa situação? Vamos imaginar aqui uma situação A, onde a gente está identificado com as nossas dores, onde a gente está identificado com os nossos traumas, que estão fazendo a gente sofrer a partir da interpretação que a gente faz do mundo focado nisso que a gente viveu, para uma situação B, para um lugar onde a gente consiga viver de forma mais livre, onde a gente consiga viver de forma mais leve, mais em paz, não se definindo mais pelas nossas dores. Quem vai fazer essa ponte é o perdão. O perdão que a gente vai falar aqui não é aquele que a gente conhece, onde a gente fala: você me feriu, você me magoou, mas apesar de tudo, apesar do meu sofrimento, eu te perdoo. Porque nessa forma de perdão não tem saída. Não tem saída porque você ainda está reconhecendo o outro como seu algoz. E se o outro é um algoz, para todo algoz tem que ter uma vítima. Então, se você continuar se colocando neste papel de vítima, não tem saída, porque a vítima não tem poder. A vítima não tem poder, inclusive, para perdoar, porque se ela é uma vítima, o outro não merece esse perdão. Então, por isso que o perdão do mundo não funciona. E a perspectiva que eu quero trazer para vocês hoje é aquela explicada no livro Um Curso em Milagres. O livro Um Curso em Milagres diz que tudo o que não é amor é medo, mas que a única coisa verdadeira é o amor e que todo o resto nada mais é do que resultado de uma percepção equivocada, de uma percepção errada. Então, o medo é aí parte dessa percepção equivocada. Vamos imaginar aqui, vamos fazer uma metáfora entre luz e sombra, para a gente entender melhor o que isso significa. Quando a gente fala sobre luz, é a única coisa possível que pode existir. E a sombra, ela passa a ser somente a ausência da luz. Quando você quer dormir num quarto escurinho, por exemplo, e ainda tá de dia, o que você faz? Você vai lá, coloca um blackout na sua cortina e fecha as cortinas, não é? Mas quando você coloca um blackout, fecha as cortinas e o seu quarto fica lá escurinho, a luz do sol do lado de fora deixou de existir? Ela nunca deixou de existir. E a mesma coisa acontece se a gente for pensar no dia e na noite, né? O que existe, a única coisa que existe é a luz. A sombra ou a noite é resultado de um movimento da Terra que se afasta da luz. E a gente percebe aquilo como noite, a gente percebe aquilo como sombra, mas não significa que a sombra seja real. Então, a partir dessa metáfora, a gente vai olhar para a forma como você foi tratado. Se qualquer pessoa agiu com você, se comportou com você com menos do que amor, se alguém agiu com você com violência, com raiva ou qualquer uma dessas outras variações, significa dizer que essa pessoa estava agindo numa percepção equivocada, essencialmente com relação a ela mesma. A gente não pode cobrar
que uma pessoa insana, que está vivendo de uma forma insana, haja de forma sã. A gente não consegue esperar que uma pessoa que está cega, que está vivendo a partir dessa percepção equivocada, enxergue a gente por aquilo que a gente é. Seria loucura a gente ter alguma expectativa nesse sentido. E aí, quando a gente olha para as coisas dessa maneira, não existem mais vítimas e algozes. Existem sim pessoas curadas e pessoas que estão doentes, insanas, cegas com relação a quem elas são e estão expressando isso no mundo. Quando uma pessoa age com ódio, quando uma pessoa age com raiva, você pode ter certeza que é isso que ela sente por ela mesma. E a dor de sentir isso por ela mesma é tão grande que ela arruma uma forma de colocar isso no mundo. Lembrando que tudo isso é um processo que acontece na nossa mente. Não significa dizer que você vai ter que ir lá abraçar essa outra pessoa ou olhar ela nos olhos e dizer, olha, eu te perdoo pelo que você fez, né? Eu reconheço a sua essência. Pode ser que em alguns casos isso funcione, porque quando a gente olha para o outro por quem ele é verdadeiramente, essa oportunidade, essa janela de cura se abre, não só para gente, mas para outra pessoa também. Mas isso é com ela, né? A gente não consegue mudar a mente de ninguém. E mudar a nossa própria mente já vai produzir impacto bastante, não só na sua vida, como na vida de outras pessoas de qualquer forma, porque você passa a enxergar o mundo de uma forma diferente. E quando você passa a enxergar o mundo de uma forma diferente, o mundo vai se transformar para você também. Por que que então muitas vezes a gente tem tanta dificuldade em perdoar? Porque o perdão significa a desconstrução da nossa personalidade, a desconstrução do ego, a desconstrução da ideia de que nós somos uma vítima. E muitas vezes a gente não quer isso, porque a gente tem medo de novo, se sentir perdido, se sentir desconectado do mundo. Então, o livro Um Curso em Milagres ensina que nós não somos o nosso corpo. O ego vai dizer que você é sim o seu corpo e que tudo aquilo que é feito contra o seu corpo é um ataque à sua própria vida. Mas o livro ensina, mais uma vez, que a nossa vida está muito além, aquilo que nos anima, a energia que nos dá vida, está muito além do nosso próprio corpo. O nosso corpo é um lugar para ser honrado, né? É o nosso instrumento de experiência aqui nessa vida. É através do nosso corpo que a gente experiencia a vida e por isso ele deve ser honrado. Mas ele não representa a nossa vida, não representa a nossa essência. Então, nesse sentido, o perdão, ele mostra pra gente a nossa invulnerabilidade. Porque quem eu sou verdadeiramente nunca poderia ter sido atacado, nunca poderia ter sido ferido. Aquilo que a outra pessoa atacou foi uma ideia que ela tinha a meu respeito. E geralmente uma ideia triste, uma ideia ruim, que reflete aquilo que ela pensa a respeito dela mesma, né? Como é que alguém vai agir com uma violência tamanha com relação ao outro se ele acredita que ele é uma pessoa boa? Percebe como não encaixa? Não tem como isso acontecer? Então é importante que a gente reconheça a nossa invulnerabilidade. De novo, quem a gente é não pode ser atacado. Quem a gente é verdadeiramente não pode ser ferido. Quando a gente está identificado com o nosso corpo, é isso que a gente acredita que vai acontecer. Mas isso é impossível. E quando a gente olha para essa verdade, o perdão é automático. O perdão vem automaticamente. Porque se eu não posso ser ferido, o outro nunca fez nada contra mim. Porque ele também não poderia ter feito.
ele também está vivendo a partir de uma desconexão imensa de quem ele é verdadeiramente. A única coisa que a gente pode fazer com relação à nossa real natureza é expandir, é compartilhar o nosso amor, é compartilhar aquilo que faz parte da nossa essência e da nossa real natureza. Quando a gente julga o outro por aquilo que nos aconteceu, a gente está dizendo que a maldade, que a violência, que o ódio são sim reais e que a gente vive num mundo cruel. Mas presta atenção, porque a gente está se colocando nesse mesmo mundo, junto dessas outras pessoas. E é isso que nos causa dor, é isso que nos faz sofrer. É a gente não querer reviver essas dores. E na verdade, eu não tô te dizendo que o mundo é um mar de rosas, né? Que violência, dor, agressividade não existe. Existe dentro da perspectiva da ilusão, dentro de uma amplitude limitada de consciência. Essas pessoas acreditam que a sombra é real, que a noite é real. Elas ainda não entenderam que, na verdade, o que elas estão experimentando é a falta de luz, é a falta do reconhecimento do amor, é a falta de conexão com quem elas são. Essas pessoas vivem essencialmente numa prisão que está aqui, ó, é a própria mente delas. Mas aí cabe a nós decidir se a gente quer viver com elas nesse mesmo lugar ou não. Ou se a gente quer se dar a chance de viver de forma diferente. E não existe outra saída que não a gente olhar para essa outra pessoa e perceber que para além de toda essa loucura, para além de toda essa insanidade, existe sim um ser que é perfeito. Assim como você é. A gente não vai conseguir enxergar a nossa real natureza de puro amor, de pura luz, se a gente não for capaz de enxergar isso no outro. Porque se tudo o que há é amor, como é que alguém pode ficar de fora disso? Aí não vai encaixar, certo? O perdão é um caminho de reconciliação. É uma reconciliação que a gente faz com nós mesmos. Uma reconciliação que a gente faz com a nossa real natureza. Lembra quando eu contei para vocês no começo do vídeo, lá da minha experiência com o síndrome do pânico? Quando acontece essa desconexão de quem a gente achou que a gente era, isso na verdade não passa de uma grande oportunidade para a gente se reconectar com a nossa verdadeira essência. Mas se no momento que a gente estiver passando por essas situações difíceis, a gente não tiver perspectiva do que pode ser feito, a gente fica sem saída. Então, por isso que o perdão é a chave para a gente resolver, para a gente poder viver de uma forma mais leve. Dito tudo isso, se você ainda tem muita dificuldade em perdoar, tá tudo bem. Nem sempre o perdão vai vir de uma forma fácil ou rápida, né? Cada um vai conseguir trabalhar nisso a seu tempo. Mas se você quiser uma ajuda, se faça a seguinte pergunta: eu quero continuar sofrendo mais do que eu quero ser livre? Olhe para essa pergunta com honestidade, com franqueza, com carinho. Porque quando a gente não vir mais nenhuma vantagem em se manter na nossa dor, nessa hora a gente se abre para enxergar o perdão sobre a perspectiva que eu compartilhei com vocês aqui no vídeo de hoje, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que isso ajude você a olhar para a sua vida a partir de um ponto de vista diferente e que isso te traga muitas bênçãos, que isso te traga muita paz, que isso te traga muito conforto sobre quem você é de verdade, tá bom? Muito obrigada! Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até um próximo vídeo.